Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, a Copa do Mundo já está acabando, mas o Mengão entra em campo neste sábado amistoso internacional contra o Benfica e logo já volta o Campeonato Brasileiro, as demais competições, Copa Libertadores, e a gente vai analisar aqui o João Guilherme falando sobre o Flamengo e o River Plate, que pode atravessar o Flamengo na compra do Almada. Tem informações importantes, entrevista aí com o BAP, falando sobre novos reforços no Flamengo, renovação de contrato. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo, o melhor do futebol. Deixe os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Flamengo é a maior força do futebol da América. A administração que levou o clube ao patamar de um faturamento de mais de 2 bilhões de reais, saindo num período de 13 anos de uma falência quase declarada para a maior potência financeira do continente. O Flamengo está no topo da América neste aspecto, mas tem um gigante da Argentina que está seguindo esses passos e pode se tornar uma ameaça ao domínio rubro-negro. O Flamengo está no topo, é o time a ser seguido no quesito administração, faturamento e, juntamente com o Palmeiras, nos últimos anos, no futebol da América do Sul, tem sido aquele que mais tem levantado taças. E isso está gerando um incômodo, nos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Eles não aguentam mais o domínio do futebol brasileiro e, obviamente, que eles estão tomando providências para melhorar e tentar competir. E um time está se destacando neste aspecto. Vocês estão vendo aqui atrás de mim o Monumental de Núñez, que recentemente passou a ser chamado de estádio Más Monumental. Por aí passa a transformação do Clube Atlético River Plate, uma equipe gigante do futebol sul-americano, mas que, assim como a maioria dos times argentinos, até pelas más administrações e pela situação econômica do país muito ruim, vinha numa situação bem delicada. Aliás, num panorama bem parecido com a maioria dos nossos times aqui do futebol brasileiro, e em termos econômicos nós também não estamos nadando de braçada, embora sejamos bem mais fortes que a Argentina. Mas o River Plate, ele começou a mudar tudo através do seu estádio. Quando assumiu, o presidente Jorge Brito tinha esse orçamento aqui, 35 milhões de dólares era o orçamento do River Plate. Hoje em dia, o River Plate já tem um orçamento na casa de 200 milhões de dólares. Vejam o crescimento. E como isso? O primeiro passo aconteceu com a reforma do seu estádio, que antes só tinha sido ampliado para a Copa da Argentina em 1978. Ele deixou de ter uma capacidade de 70 e passou para 85 mil. Aquela pista de atletismo que ficava em volta do gramado do Monumental de Núñez, muito parecido com o Morumbi, ela sumiu a partir daquele instante. Aquela pista foi ocupada por cadeiras, aumentando em 15 mil a capacidade do estádio e transformando num caldeirão gigante. A partir daí, o Más Monumental, entra um name right também na história, o maior estádio da América do Sul se tornou, com essa capacidade de 85 mil lugares. É o maior estádio da América do Sul. E já há um projeto que no ano que vem teremos início das obras para que o estádio passe a ter 101 mil lugares e ainda prevê a cobertura completa do estádio. Ele vai ser todo coberto e vai passar a ser um dos maiores estádios de futebol do planeta Terra. Todo esse movimento no estádio impulsionou drasticamente o sócio torcedor do River Plate. Vejam aí. Atualmente, são 352.700 sócios. Como parâmetro de comparação, o Boca Juniors, que é o time mais popular da Argentina e que também tem um programa de sócios torcedores bem forte,
tem 282.644. Com um programa de sócio-torcedor deste tamanho e com um estádio desse vulto, o que acontece? Garantia de lotação em todos os jogos. Pode ter River Plate e Boca, River Plate e Racing, River Plate e Barracas Central, que vai ser a estreia do River agora no Campeonato Argentino do segundo semestre. O estádio estará lotado. Tem capacidade para 85 mil pessoas. E isso levou o River Plate a ter a maior média de público do planeta. E isso aí, gente, gera uma receita absurda. Name right do estádio, venda de camarotes, receitas com esses camarotes, o consumo do público que sempre está lá com 85 mil pessoas em todos os jogos. Isso levou o River Plate a ter esse salto no faturamento extraordinário, entre outras medidas que estão sendo tomadas, como, por exemplo, uma mudança estatutária que prevê um limite de reeleições para quem assumir o poder no River não se perpetuar, sempre ter uma troca no comando. Você percebe que o River Plate ele está seguindo um caminho muito parecido com o que o Flamengo vem traçando. Só que o River, ele concentra a sua recuperação financeira e o seu acúmulo de capital de receita no seu estádio. É a grande força do River Plate. O Flamengo não. O Flamengo tem o Maracanã, o Flamengo tem patrocínios extraordinários, o Flamengo tem a bilheteria dos jogos, o Flamengo tem uma rede social que impulsiona de maneira absurda o faturamento do Flamengo. O Flamengo tem muito mais receitas recorrentes. Mas o River Plate, se você observar, ele está seguindo o caminho do Flamengo, está organizando as suas finanças, aumentando o seu faturamento, se estruturando, fazendo investimentos e se tornando competitivo. Tanto é que o Diário Olé da Argentina trouxe a informação de que o River já chegou a um acordo com o Atlético de Madrid pela compra de 50% dos direitos de Thiago Almada por 20 milhões de dólares, coisa que há pouco tempo o River Plate não poderia pensar em fazer. Trouxe recentemente o Otamendi, o Lucas Beltrán, atacante que estava na Fiorentina, jogadores que estão voltando para lá, né? O Arambarri, que jogou contra o Flamengo recentemente, volante uruguaio, que estava jogando na Espanha no Retafe. Eles estão montando uma equipe competitiva e nesse momento jogam a Sul-Americana, vão encarar inclusive o Boca, se o Boca seguir na competição. E ano que vem tem grande chance de estar na Libertadores da América. Então, é sempre bom ficar de olho no mercado, na concorrência. O River Plate, na Argentina, está se movimentando e usando toda a força da sua história, da sua torcida, para capitalizar recursos, sendo bem administrado, sendo puxado pelo seu estádio e se tornar de novo uma equipe muito forte e que mira o topo da América. Quer quebrar esse domínio do futebol brasileiro, quer chegar onde o Flamengo está. Então, olho no River, que é um concorrente importante. Agora, o Mengão, cá entre nós, do jeito que está sendo administrado, com o potencial de torcida que o Flamengo tem uma torcida que é maior do que a população da Argentina. Então, o Flamengo, mantendo a sua linha de administração e com as suas receitas que vêm de diversas áreas, o Flamengo sempre vai ter um destaque muito forte, né, no cenário econômico, administrativo, financeiro entre as equipes da América. Mas olho no River, hein? Tens a certeza que isso é verdade? Que ele vai para o River Plate? Eu não tenho. Ora, se calhar o River fez uma oferta, não é? Agora, é verdade isso? Tens a certeza que isso é verdade? Que ele vai para o River Plate? Eu não tenho. Mas o Flamengo em algum momento pensou no Thiago Almada? O Thiago Almada, como outros jogadores, todos os jogadores que tu falaste aqui, são jogadores, como é óbvio, que cabem no Flamengo, não é? Agora, para virem para o Flamengo, tem que haver condições muito especiais, não é? Para eles poderem vir para o Flamengo e não podemos outra vez andar a gastar mais 40 milhões, não podemos, porque isso não é sustentável para o clube. E isto aqui não sou eu que digo, que sou um diretor desportivo. Se a mim me disserem tens 40 para gastar, eu sei como gastá-los, não é? Agora,
Não é sustentável isso. Então, para deixar claro para o torcedor, jogadores desse nível só vêm ao Flamengo de acordo com a condição de pagamento que foi estabelecida por Claro, como é óbvio, nós não vamos cair em loucuras só porque alguém começa a dizer que o Flamengo devia ir buscar o Danilo, não é? Devemos pagar 40 milhões ou 35 milhões por um jogador que se calhar o treinador não é a necessidade dele. O que você acha da categoria de base? Eu lembro que na nossa última entrevista, antes da eleição, inclusive, você falou que uma das suas prioridades era fazer a categoria de base do Flamengo evoluir. Qual é a sua avaliação até o momento? Estamos agora no meio de 2026. Você está contente com a categoria de base do Flamengo? Acho que tem que evoluir mais. Queria que você falasse sobre esse assunto, por favor, Bárbara. Bom, Benê, você tocou em vários pontos aí importantes. Evidentemente que eu vou te dar a minha opinião a respeito disso, né? Claro. A minha opinião. O futebol brasileiro, ele caiu muito nos últimos 20 anos, por várias razões. Sim. A categoria de base é uma delas. Eu venho de uma época, Benê, onde uma pauta obrigatória da mídia esportiva, quando saía qualquer convocação oficial para a seleção, era a pauta dos injustiçados. Sim. E você, historicamente, podia montar outra seleção ótima com os supostamente injustiçados. Então, todas as Copas você tinha grandes jogadores que poderiam tranquilamente jogar pela seleção brasileira. Ao longo dos últimos anos, isso foi escasseando, rareando. Eu vejo essa seleção da gente agora, que foi eliminada semana passada pela Noruega, e eu vejo assim, eu não me lembro de uma seleção brasileira tão pouco representativa do nosso futebol quanto essa. Não me lembro. Então, talvez o mais otimista dos brasileiros esperasse muito mais, mas eu tinha uma expectativa de que talvez a gente pudesse chegar às quartas. Mas vamos combinar, Benê, assim, isso é muito pouco para o futebol brasileiro. Muito pouco. Muito pouco. Eu ouvi uma declaração do Vanderlei Luxemburgo, com a qual eu concordo muito, de que a gente começou a europeizar demais algumas coisas aqui no Brasil, especialmente na formação, e você vê que o futebol hoje em dia, quem acaba fazendo a diferença é aquele cara que tem muito talento e que, além de jogador, é atleta. A gente devia ter copiado a parte de ser atleta, né? De encarar a profissão de uma maneira mais séria, desde cedo, que eu acho que isso é uma coisa que nós temos que trabalhar nesse sentido. Mas a parte técnica, a gente sempre teve uma soberania, uma liderança nisso. E de onde que vem com isso? É aquilo que o Vanderlei falou. Quando a criança, quando ela é mais nova, o contato, mais tempo com a bola é importante, os campos deviam ser menores, as crianças deviam praticar em campo de barro. Eu me lembro de uma época, eu sou de uma época que se jogava bola no paralelepípedo na rua, você lascava o dedo, sangrava o dedo, então você aprendia a ter um certo controle de bola em condições adversas, né? Futebol de areia, por exemplo, você vê grandes craques da bola como o Júnior, que vieram da areia. Então, a gente praticava aqui futebol em condições absolutamente adversas e que acabavam desenvolvendo a capacidade técnica do jogador. Ora, nós deixamos de ter isso, começamos a botar as crianças para jogarem muito e treinarem pouco, tá certo? Em campos, em condições não tão desafiadoras como eram antigamente, e não conseguimos replicar um modelo de atletismo, vamos dizer assim, associado ao futebol. Ora, se você começa a perder fisicamente e você não tem um diferencial técnico, os resultados são os que nós estamos vendo, nós estamos ficando para trás. Então, eu entendo que o desafio da gente aqui é não fecharmos os olhos para toda a parte da formação atlética, que é fundamental no mundo de hoje, mas não perder de vista que aquela formação que a gente tinha de grandes jogadores, ela começa, esse talento ele é desenvolvido, lapidado, quando você tem 9, 10, 11, 12, 13 anos. Ninguém vai desenvolver talento com 17, 18. Então, eu acredito que a gente tem que dar uma repensada importante na parte de formação de base no Brasil como um todo, e eu entendo que as crianças deviam jogar menos competições importantes no Brasil, né? Só para dividir um exemplo aqui com quem está nos assistindo aqui, é assim, uma criança que está na escola, ela está estudando, ela não está trabalhando, certo? Eles deviam treinar mais, estudar mais do que jogar bola. Na hora que você começa a colocar competições nacionais no meio da semana, com um país continental como o Brasil, você tem que estar fora. Se você jogar numa quarta-feira, terça, quarta e quinta, você não estuda, você não treina. E as competições locais são nos fins de semana.
quando não tem aula. Ora, devia ser o contrário. Por que não é o contrário? Por conta de interesses comerciais. Por conta de interesses comerciais, nós estamos maltratando a galinha dos ovos de ouro, tá certo, Vene? Então nunca é uma coisa só, mas eu entendo que os resultados que nós temos atingido nos últimos 24 anos, eles falam por si só. Já são 6 Copas do Mundo, onde a gente não chega nem perto. Então, eu entendo que a gente tem que olhar para fora para ver o que está acontecendo de bom no mundo, mas a gente tem que fazer uma reflexão muito importante para dentro também e mudar essas coisas. No Flamengo, nós estamos fazendo um trabalho importante de volta às raízes, e você perguntou se eu estou satisfeito. Eu não tenho uma natureza satisfeita, Vene. O meu estágio natural, eu estou sempre insatisfeito. É isso que me motiva, é isso que me faz acordar todo dia. Então, eu acho que insatisfação para mim é mais ou menos como colesterol. Tem o bom e tem o ruim, entendeu? Eu tento equilibrar esses 2 demônios dentro de mim, mas eu sou naturalmente insatisfeito. E no caso de formação de base é mais delicado, porque por mais que você esteja fazendo coisas certas hoje, na Sub-13, eventualmente o torcedor só vai ter o sentido disso e perceber isso daqui a 4, 5 anos. Então, essa desconexão entre o que a gente tem que fazer hoje para resolver um problema importante daqui a 3 ou 4 anos, eu te confesso que a minha ansiedade vai na lua. Então, a insatisfação é permanente e a ansiedade tem que ser domesticada a cada dia. Então, Bap, você falou aí que você está sempre insatisfeito, você fez até uma boa analogia que eu gostei do colesterol. Hoje, na categoria de base, a gente pôde ver recentemente que no Brasileirão, por exemplo, o Flamengo teve uma decepção, né? Não conseguiu se classificar para a próxima fase, é algo que não acontecia desde 2017. Na sua insatisfação, o que você acha que precisa melhorar? Porque precisa ter aquele equilíbrio de conquistas, mas também de revelar jogadores. Você concorda comigo que recentemente o Flamengo não está conseguindo revelar, e não só o Flamengo, tá? É um problema geral de categoria de base, como a gente já debateu. Mas o Flamengo não está conseguindo revelar grandes jogadores e também não está tendo resultado dentro de campo, como a gente pôde ver no Brasileirão Sub-20. O que você acha que precisa melhorar? Aumentar a quantidade de olheiros, enfim, estou dando aqui um exemplo que me veio à cabeça nesse momento. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante dizer para todo mundo, que é o seguinte: ganhar, cara, é sempre bom. Ganhar na base, para mim, não é fundamental. Então, aquela história, ganhar a porra toda que eu brinco no profissional, ela não se aplica à base. Isto posto, é sempre melhor ganhar, tá certo? Eu prefiro ganhar. Mas nós temos que formar atletas. Nesses períodos que você falou aí, que nós conquistamos algumas coisas, esse é um dos trabalhos que nós fizemos aqui, e que é o seguinte, Vene, o número de jogadores que nós revelamos para o futebol profissional, não para o Flamengo, foi ridículo. Então, você ter jogadores que são altos, fortes, que tem um palmo de altura maior do que o garotinho que joga no outro time, para você ganhar campeonato de base, sub-15, sub-17, Vene, quando eles viram profissionais, o desafio é diferente, e a gente tem sido pobre nessa formação. E quando eu digo a gente, eu digo o país como um todo. A gente comentou um pouco isso na primeira resposta. Então, sobre a desclassificação recente do Flamengo, por mais paradoxal que possa parecer, o que acontece é o seguinte, cara, é que nós estamos com 10 jogadores que deveriam estar nesse time sub-20, atendendo o profissional para suprirem os 9 jogadores que foram convocados, né, para a Copa do Mundo, e que a gente tinha que fazer a pré-temporada fora. Então, uma parte importante desses desfalques, eles foram exatamente porque eles estavam servindo o profissional, que é o propósito maior da gente. Nós estamos trabalhando para melhorar a base da gente. Eu acredito que a sub-20 da gente está muito distante do que a gente imagina. A sub-17 hoje da gente está um pouco melhor do que a sub-20, e eu acredito muito nessa geração sub-15 da gente. Eu acho que essa vai vir com mais força para frente. A gente não pode nunca afirmar isso, mas eu posso dizer sem sombra de dúvida que a minha expectativa é essa, né? Então nós temos feito um trabalho cada vez mais forte de privilegiar a técnica e a formação do que nós ganharmos títulos, entendeu? Assim, alguns garotos que nós tratamos aqui como joias, tudo mais, na verdade é o seguinte, é que eles depois são vendidos e desaparecem no mapa mundi, você não sabe mais onde eles estão jogando, alguns são vendidos por milhões de euros, voltam e depois são dispensados por clubes aqui no Brasil. Então, é assim,
a formação é um desafio como um todo para o país, mas no Flamengo nós estamos prestando muita atenção nesses detalhes, a gente espera ter boas notícias, mas eu não tenho expectativa de que isso aconteça antes de meados de 27, início de 28, não. E eu lembrei de um assunto aqui, uma frase sua, recente, esse ano ainda, que se soubesse que o Flamengo teria esse resultado financeiro, teria feito mais endividamento / investimento em 2025. Ao mesmo tempo, você também é muito cuidadoso no assunto, por exemplo, do estádio, dizendo que o clube não pode se endividar nesse processo, tem que ter um equilíbrio. Na primeira janela, o Flamengo gastou muito. A contratação do Paquetá é um bom exemplo. É possível reforçar o elenco nessa janela com jogadores jovens de alta qualidade? Quanto o clube ainda tem para gastar? Queria que você falasse sobre isso, porque é algo que deixa muito torcedor na dúvida. Porque até o momento o Flamengo não fez contratação. Por quê? Porque vai ser mais tímido, né, nessa janela? Queria que você falasse sobre isso, por favor. Bom, é interessante o final. O Flamengo ainda não fez contratação. O Flamengo trouxe Danilo, trouxe Jorginho, trouxe Samuel Lino, trouxe Paquetá. Nessa janela que eu me referi, Escute, mas o que acontece é o seguinte, é que você contrata os jogadores por 8 janelas, cada jogador desse que você traz. Nessa matemática, em 3 janelas você tem 50 jogadores no elenco. Isso não é possível, isso não é matematicamente possível. Isso não é... E assim, para mandar um jogador embora custa uma fortuna. Você tem que pagar o contrato dele inteiro. Então, assim, é possível que o Flamengo se reforce? O Flamengo vai fazer alguma maluquice, porque é interessante que esse ano, assim, o Flamengo não contratou ninguém, a janela está fechada, Vene. Não tem janela aberta. Como é que o Flamengo poderia ter contratado? Pode contratar um jogador de 40 anos de idade que está no mercado, sem contrato, aí você pode contratar. Mas tirando esses casos, que não é o que a gente está querendo fazer agora, a janela só abre dia 22 de julho. Então as pessoas estão no nível de ansiedade, como se o elenco da gente fosse uma merda, como se o Flamengo precisasse desesperadamente de reforços e como se os recursos forem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo, nós não estamos desesperados, nós não vamos pagar qualquer preço para trazer qualquer um para atender essa ansiedade da massa, porque nós não somos burros, tá certo? Agora, existe possibilidade de você reforçar o elenco? Claro que existe. O que acontece, que eu digo às vezes, é o seguinte, é que você precisa de uma calça preta e você vai no shopping e descobre que tem um óculos com preço ótimo. Né? Você compra o óculos e fica sem as calças. Então, tem prioridades. Né? Então, muitas vezes eu fico vendo grupos de WhatsApp que a gente tem, olha esse goleiro, olha esse lateral, olha esse cara, como joga bola, tal. Sem a gente considerar quanto custa, qual é o momento de vida do cara, se o cara fala o nosso idioma, se não fala o nosso idioma, se ele tem interesse de vir jogar na América do Sul ou não, se ele tem contrato em vigor ou não. Vene, são muitas e muitas variáveis que compõem esse mundo. Você tem que juntar as 30 variáveis que nós queremos de um atleta com as outras 10 ou 15 que eles querem para você ter um negócio realmente que aconteça. E assim, como eu acho que o nosso elenco é muito bom, o que acontece? Nós não temos 30 jogadores que a gente quer no mercado, nós queremos 2 ou 3. Nós não queremos um jogador em algumas posições, nós queremos o jogador. E quando você quer este jogador, leva mais tempo, como foi o caso do Gerson na primeira vez que a gente contratou ele, como foi quando a gente contrata o Pedro, foi como a gente contrata o Paquetá. Então, é assim, não era uma coisa, eu quero o Paquetá, não tem o Paquetá, então eu trago qualquer outro cara aí de 20 e poucos anos. Não é assim, não é assim. Agora, eu entendo que pela qualidade do elenco que a gente tem hoje, nós temos condições de só fazermos contratações realmente que agreguem ao plantel do Flamengo. Agora, isto posto, é melhor trazer jogadores mais jovens, é melhor que eles sejam muito talentosos, Cada variável dessa que você coloca na conta é mais 10, 12 milhões de euros. Agora, o BAP, você fez uma analogia aí do shopping, da calça e do óculos. Vou pegar um exemplo aqui que eu sei que você gosta desse jogador. O Danilo, é a calça preta que você falou aí, mencionou sobre o shopping? Danilo do Botafogo, tá? Eu ia te falar que a gente está muito bem servido de Danilo, né, para começar a conversa. Mas o Danilo do Botafogo, eu te diria que é um belo jogador, é uma bela calça preta. Não sei se necessariamente o modelo que a gente mais precisa agora, ok? Eu diria que tem outras peças do vestuário que seriam prioritárias em relação a essa. Mas é um super de um nome, Como o Arias era um super do nome, o Danilo é um super do nome, e outros aí que pelo que eu entendi, você experimentou a calça preta, gostou e está avaliando o orçamento para ver se dá. É isso? Não falei isso. Não falei isso. Você me perguntou o que eu acho. Eu falei que é uma bela calça preta.
Agora, te dizer que é essa a calça, eu não posso te dizer, pô. Não posso te dizer um negócio desse. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: nós trabalhamos com uma barra cada vez mais alta no Flamengo. E isso é um desafio para as contratações e também é um desafio para a base. Vamos voltar na conversa da base, Vene. Assim, se o garoto da base não for muito bom, será que ele vai jogar nesse time do Flamengo? Será que a torcida, vamos combinar que tem muitos jogadores que viraram ídolos do Flamengo, que demoraram quase um ano para emplacar. Tem jogadores no elenco atual da gente que demoraram muito tempo para virarem unanimidade. Vamos falar do Léo Pereira e do Pulgar, por exemplo, certo? Vamos falar do Rodinei. Rodinei demorou anos. Né? Então, se você não der algum tempo para que esses atletas se ajustem, você corre o risco de estar sempre trocando e queimando cartuchos importantes, entendeu? Então fica mais difícil para a base também subir. Então eu entendo que a gente tem que ser muito criterioso nesse processo e entender o seguinte: nós não vamos fazer nenhuma loucura por causa de Copa do Mundo, não vamos pagar o que a gente não pode fazer. A gente tradicionalmente fazia a segunda janela mais forte que a primeira janela e neste ano, nós fizemos uma primeira janela mais forte para ter um jogador como o Paquetá mais cedo aqui esse ano. Mas isso acaba tendo consequências, tá certo? Então, você não sabe quantos torneios você vai ganhar, entendeu? O dinheiro que o Flamengo bota nessas contratações não significa dizer que você vai ter conquistas imediatas. Então, é diferente quando você está falando de um estádio. Né? Um estádio é um comprometimento para 30 anos. Uma decisão de 30 anos, Vinícius, você tem que pensar de uma maneira muito mais profunda e estruturada do que na contratação de um atleta. Claro. Mas mesmo com contratações de atletas, a gente precisa ser cuidadoso. Eu vejo o seguinte: tem uma inflação que foi gerada pelo fato que é o seguinte: eu não entendo por que a FIFA, Vene, só vai deixar que as janelas de contratações se abram depois da Copa do Mundo. O que acontece com isso? Os jogadores todos ficam inflacionados. Quem foi muito bem, que custava 20, vai custar 40, Vene. Então, nós estamos parados há 40 dias no mundo da bola. Por que a gente não podia começar a contratar no minuto seguinte que os atletas se apresentaram às seleções? O que impedia essas negociações de começarem antes? Então, eu entendo que isso é uma das coisas que a FIFA pode, deve repensar, porque nesse período os clubes estariam se planejando, estariam trabalhando com contratações. Tem um mundo de atletas que não estão participando da Copa do Mundo e que já podiam estar treinando para o retorno com seus clubes. Então, essa janela abrir só no dia 22 de julho, me parece que tenha sido um tiro no pé do futebol mundial. E agora é o seguinte: o que vai acontecer é o seguinte: todos os jogadores que estão na Copa, Vene, todos eles querem pagar para ver, todos eles querem esperar saírem da Copa para verificar se eles estão mais valorizados. Então isso faz com que os preços aumentem, no primeiro momento, e segundo, muitas vezes, a calça que você quer ainda está vestida em alguém. Mas esse alguém tá doido para vender, tá, Bap? Inclusive, andei lendo que essa calça tinha um preço antes da Copa e agora tá mais barato. Mais barato, entendeu? Não tá, não. Até agora, só você que ouviu dizer, porque pra gente aqui não tem nada mais barato ainda, não. Mas vamos esperar as liquidações, vamos esperar o saldão aí de fim de Copa, quem sabe pinta alguma coisa. Beleza, então. Mas você falou que tá bem de Danilo. O Danilo, inclusive, que voltou da seleção brasileira agora. Me tira uma dúvida. Ele vai renovar o contrato dele? Ele fica no Flamengo até o fim do ano que vem? Como é que tá a situação contratual dele? Olha, eu entendo que o Danilo tem sido uma peça fundamental, não só dentro quanto fora de campo. O Danilo é um cara excepcional. Quando a gente fala nessa parte de formação, de exemplo, eu tenho certeza que o peso do presidente do Flamengo é importante eu falar para a garotada, mas é diferente. É muito bacana. Então, o Danilo fica com a gente o tempo que ele quiser ficar. Eu espero que ele fique aqui mais tempo. Eu conto com o Danilo para o ano que vem também. E vamos ver agora quando ele voltar da Copa do Mundo. Mas tem lugar para o Danilo do Flamengo, dentro ou fora de campo. Eu já disse isso para ele. E eu espero de verdade que 27 seja dentro de campo. E eu acredito que será. Pelo que eu estou entendendo, então existe a chance de ele encerrar a carreira, é isso, Bart? Não, o que eu acho é o seguinte: você pega um jogador desse tamanho, a vida do atleta, ela é uma vida sacrificada e sacrificante. Sim. Então vai chegando numa idade, você joga uma Copa do Mundo como essa, tal, nessa altura do campeonato, eu acho que para alguns jogadores, assim, foi decepcionante essa participação do Brasil. Você nunca sabe como isso vai bater. Você pode bater em João de um jeito, em Maria de outro, tal. Então, às vezes você chega, assim, eu decidi parar de trabalhar como executivo numa idade relativamente jovem. E chegou uma hora eu falei, não quero mais trabalhar como executivo. Mas uma opção de gente dizia, mas você podia trabalhar mais
mais 10 anos. Eu falava, é verdade, mas eu quero fazer outra coisa. Sim. Então, não tem certo ou errado, tem a decisão única e individual que cada um tem que tomar. Eu espero, sinceramente, que a do Danilo seja de ficar mais um tempo com a gente, entendeu? Eu espero de verdade isso. Supondo que ele não queira, eu espero que isso não aconteça, eu sou fãzaço do Danilo, que ele não queira mais continuar a carreira de jogador de futebol, você disse aí, e gostaria de ter o Danilo no Flamengo. Enfim, qual seria o cargo dele que o Flamengo ofereceria? Não pensei ainda, mas eu entendo que o Danilo é um cara muito bom para trabalhar ou no profissional, ou na base. O Danilo é um excepcional profissional dentro e fora de campo. Eu tenho admiração e respeito por ele, e eu estudaria uma posição para o Danilo. O Danilo é um cara que realmente o que ele decidir, o Flamengo vai considerar pela manutenção dele. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí a entrevista do BAP, deixa os créditos aí ao canal do Vene Casagrande, falando aí sobre reforço, renovação de contrato. Vamos ficar de olho para trazer para vocês as informações. Janela de transferência, vai começar a movimentação na janela de transferência e vamos ver se o Flamengo vai se movimentar para trazer reforços. A gente já viu aí a proposta do River Plate pelo Thiago Almada, e o BAP até falou o seguinte, mas fechou a negociação? Fechou? Quer dizer, ele deu a entender de que o Flamengo ainda tem interesse nessa contratação. Então vamos ficar de olho para ver se o Flamengo vai se movimentar para tentar contratar o Thiago Almada ou outro reforço, possível reforço, né? Vamos ficar de olho e vamos trazendo para vocês todas as informações aqui no nosso canal, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.